O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente, de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido diácono Marquinho, queridos irmãos, queridas irmãs, no domingo passado nós escutamos no Evangelho de São Lucas a história do chamado, da vocação dos primeiros discípulos. O Senhor os havia chamado às margens do mar da Galileia. E em linha de continuidade, também no Evangelho de São Lucas, hoje nós escutamos Jesus apresentar para eles e para nós as condições para segui-lo, as condições do discipulado. Segundo São Lucas, Jesus estava na montanha e logo depois desceu com os discípulos, com os 12, ao encontro da multidão que estava num lugar plano, e ali anuncia as bem-aventuranças. Se nós lermos o Evangelho de São Mateus, aquele evangelista colocará o anúncio das bem-aventuranças na montanha, no monte. Por isso se chama o discurso de Jesus sobre as bem-aventuranças no Evangelho de São Mateus, é chamado de Sermão da Montanha. Mas São Lucas diz que o mesmo anúncio se deu num lugar plano, na baixada. E aqui nós chamamos esse ensinamento de Jesus de Sermão da Planície. Jesus anuncia as bem-aventuranças e anuncia também as desventuranças. Ele começa a dizer: bem-aventurados, felizes, afortunados, os pobres,
porque deles é o reino dos céus. Jesus, quando abriu o rolo de Isaías na sinagoga, ele tomou aquela parte em que está escrito: o Senhor me ungiu, Ele me deu a unção, Ele me enviou para evangelizar, para anunciar a boa nova aos pobres. O anúncio do Evangelho tem como primeiro destinatário os pobres. Mas aqui pobres não tem o sentido de dizer que são aqueles que carecem de bens materiais, mas aqueles que têm o coração desapegado das coisas deste mundo. Jesus disse assim: ai de vós os ricos. Aqui não se fala de uma questão de posse de bens, mas de apego aos bens. São felizes aqueles que são apegados a Deus. Esses são os pobres. E são infelizes, ai de vós. Esse ai de vós não soa como uma condenação, mas como uma exortação, como um convite à conversão. Ai daqueles que colocam a sua confiança, a sua segurança nas cifras, nas suas posses. Assim, queridos irmãos e irmãs, bem-aventurados, felizes são os pobres, aqueles que têm um apego profundo a Deus, e infelizes são os ricos, no sentido de terem o coração profundamente apegado às coisas. Penso que todos aqui têm a experiência do apego a uma pessoa, de um apego a um objeto de estimação, ou até mesmo um animal de estimação. Às vezes há um apego à casa, há muitos apegados ao seu cantinho. Quer dizer, humanamente falando, todos nós temos uma experiência de apego. E bem-aventurados são aqueles apegados a Deus, aqueles que têm um profundo apego a Deus, a oração, a Eucaristia que nós celebramos e comungamos cada domingo. Um apego, não dá para ficar sem Deus, ao passo que às vezes, nos desventurados, o apego que deveria ser a Deus é dado a um ídolo. Bem-aventurados os pobres, deles é o reino dos céus. E nosso Senhor ainda vai dizer: bem-aventurados aqueles que têm fome, aqueles que choram, aqueles que são perseguidos por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho. Estes têm uma grande recompensa no céu. Esses são os amigos do reino. Mas Jesus falou: ai daqueles que riem, daqueles que estão saciados, daqueles que são elogiados, daqueles que estão bem com o mundo, que vivem no mundo das adulações, que colocam seu apego nessas coisas e não em Deus. Esses vão ficar profundamente decepcionados, porque nada neste mundo é capaz de corresponder ao anseio do coração, que é o anseio de felicidade, que é o anseio do bem, que é o anseio da verdade. O caminho das bem-aventuranças é um caminho que nos coloca no caminho do bem, no caminho de Deus. E o caminho, o outro, das desventuranças, são o caminho que leva à condenação, aquela estrada larga que o mundo oferece. Portanto, no Evangelho, Jesus coloca diante de nós duas possibilidades de escolha. E de fato, diante de nós, sempre se abrem dois caminhos:
o caminho do bem e o caminho do mal. Ora optamos por um, ora optamos por outro. Mas felizes aqueles que escolhem o caminho certo. É interessante observar que a primeira leitura também nos fala dos dois caminhos. Jeremias, primeiro, fala do caminho da maldição. Maldito homem que confia no homem. E ele usa uma imagem muito interessante. Este é como uma árvore seca, cheia de espinhos, que está no ermo, que está no deserto. Não tem força, aquela árvore parece morta, não dá frutos. Assim é o homem que escolhe o caminho do mal. Mas o mesmo profeta vai usar uma outra imagem tirada da natureza, e vejam que a mesma imagem aparece no Salmo. Mas aquele que escolhe o caminho do Senhor, esse é como uma árvore verdinha, que está sempre dando frutos. Esta árvore plantada na beira da água, na beira do rio. Às vezes vem a seca, ninguém vai lá regá-la, ninguém vai cuidar dela, mas as suas raízes vão em busca da umidade, vão se estendendo em direção à água, para dali tirar sua força. E assim é o homem de Deus. Às vezes olha para o lado, tem muita gente seca do seu lado, tem muita gente com aparência de morta, que não está mais frutificando, mas o homem de Deus sempre está vivo, é como a árvore verdinha frutificando. Ele vai buscando a sua força nele. E a segunda leitura mostra para cada um de nós para onde as nossas raízes, devem se dirigir para sugar a sua força. E é a ressurreição de Jesus. São Paulo escreveu para a comunidade de Corinto. Os coríntios estavam colocando em xeque, colocando em dúvida a fé na ressurreição dos mortos. Isso também por uma razão muito simples, porque os cristãos sempre acreditaram na vinda do Senhor Jesus, e eles pensavam que seria logo. E como Jesus estava demorando, eles que aguardavam a ressurreição dos mortos começaram a dizer: não tem esse negócio de ressurreição dos mortos. E São Paulo coloca as coisas no lugar. Olha, como nós podemos dizer que não há ressurreição dos mortos? Será que nós podemos negar a ressurreição de Jesus? Se Jesus não ressuscitou dos mortos, a nossa pregação é vã, não tem valor. Se Jesus não ressuscitou dos mortos, nós estamos ainda nos nossos pecados. E assim ele vai dizer: olha, Jesus ressuscitou como primícias. Sempre essa palavra aparece, primícias, são os primeiros frutos, aqueles que o judeu oferecia a Deus. Eles ofereciam os primeiros frutos a Deus e aguardavam como bênção, uma grande colheita. Assim, a ressurreição de Jesus como primícias, ele é o primeiro. Nós católicos sabemos que Nossa Senhora o seguiu logo depois, no mistério da sua assunção, e nós aguardamos aquele dia. Daqui a pouco falaremos deste momento na profissão de fé, quando diremos que Jesus voltará para julgar os vivos e os mortos. Nós aguardamos este dia e cremos que esse é o dia da ressurreição. Portanto, quando nós sentimos certa tristeza, certa dor pela separação daquelas pessoas, dos nossos mortos, das pessoas que nós amamos, é preciso se lembrar da ressurreição de Jesus. É preciso se lembrar que no último dia todos ressuscitaremos e estaremos diante dele para a recompensa, para aqueles que fizeram o caminho dos bem-aventurados. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, a liturgia de hoje, portanto, coloca diante de nós dois caminhos: o caminho dos bem-aventurados, os caminhos dos mal-aventurados.
e o caminho dos mal-aventurados não soa aqui para nós como uma condenação, mas como uma exortação, porque Deus é um Pai bondoso, é um Pai terno, mas ao mesmo tempo corrige, ao mesmo tempo educa, e Ele nos fala do perigo desses apegos. A liturgia de hoje nos fala no fundo do apego a Deus, nos convida a viver apegados a Deus e desapegados daquilo que temos, entendendo que essas coisas não podem preencher os desejos mais profundos do nosso coração, e a partir daí nós começamos a viver entendendo que a nossa riqueza é Deus, e aquilo que nós temos pode ser usado para socorrer as necessidades dos mais próximos, daqueles que não têm nada ou têm menos do que nós. Assim, pensemos nesse caminho. O caminho dos bem-aventurados é o caminho de Jesus, é o caminho que passa pela cruz, é o caminho da inimizade com o mundo, com a mentalidade contemporânea, mas é caminho de ressurreição. O caminho dos bem-aventurados é o caminho que nos configura a paixão e a ressurreição de Jesus e nos faz discípulos seus. Assim, vivamos nessa celebração, nesta Eucaristia, esse apego profundo a nosso Senhor, e entendamos. Uma vez, Raniero falou assim: esse negócio do caminho dos bem-aventurados, dos mal-aventurados, no fundo, coloca uma linha divisória, né? Como o meridiano de Greenwich, que divide a Terra em 2 hemisférios. E ele dizia assim: mas as terras de um lado não podem passar para as terras do outro lado. Essa linha é fixa, inamovível. Mas essa linha aqui dos bem-aventurados e dos mal-aventurados não é inamovível. Aqueles que estão de um lado podem passar para o outro. Aqueles que hoje escutam os aios de Jesus podem passar para o outro lado. Mas cuidado, porque também aqueles que escutam hoje felizes também podem passar para o lado daqueles que precisam escutar esses ais. Pensemos bem no que o Senhor hoje nos pede. Peçamos a graça de sermos chamados de bem-aventurados, não só de sermos chamados, mas de sermos de fato bem-aventurados. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e que Ele nos ajude com a intercessão da Virgem Maria a viver esse santo Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre